Boa noite, queridos e queridas, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por estarem aqui comigo mais uma noite, participando dessa reuniãozinha que nós fazemos aqui todas as noites, né? Nós nos reunimos aqui para a gente tomar conhecimento das palavras prescritas pelos profetas, né, do passado, e a gente poder seguir no direcionamento certo, né? Porque a gente vai refletindo e vai tomando consciência e procurando fazer o que é certo, não é mesmo? Então, tudo que vem do passado em relação à palavra de Deus é de grande valia para todos nós, tá bom? Então, preste atenção, procure colocar as coisas boas dentro do seu coração e não esqueça, no final compartilhe, tá bom? Você novo que está chegando, se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todas. Pronto, já estará inscrito e inscrita, tá bom? Você não paga nada por se inscrever no canal, é tão rápido e nem toma o seu tempo, tá bom? Também você vai olhar para o lado, vai ver uma mãozinha, você clica nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que você está presente e que você gosta do que você vê e do que você ouve aqui. É de grande importância que você dê um like aí nessa mãozinha para que o nosso canal venha ver que você está gostando e está participando, tá bom? Para que eu possa continuar aqui trazendo essa palavra amiga para vocês. Então hoje eu vou falar sobre a ruína e restauração de Tiro. Isso está no livro de Isaías. Nós estamos falando do profeta, tudo que o profeta Isaías profetizou e prescreveu, deixando prescrito para o futuro, que somos nós que estamos aqui agora lendo a palavra, né? Daquilo que profetas escreveram e outras pessoas prescreveram, para que nós tivéssemos consciência, tá bom? Então vamos nos colocar aí direitinho num lugar bacana, onde você vai focar no que eu estou falando, prestar atenção aqui, procura tirar tudo aquilo que venha te tirar atenção, né? Televisão, ou celular, ou alguém que queira só ficar conversando, chama essa pessoa para participar, prestar atenção também, tá bom? Para que nós possamos entrar aqui na palavra, que a gente possa ter entendimento. Que Deus, Ele traz a clareza para a gente, entendimento a partir do momento que nós nos reunimos. Eu creio que todos vocês já fizeram a oração de hoje, do entardecer, né? Da virada do dia para a noite. Eu creio que todos estão abençoados e eu não vou orar aqui de novo com vocês, tá bom? Mas eu creio que Deus está ouvindo, que Deus possa estar me usando aqui para que eu possa trazer para vocês a palavra correta, tá bom? Que eu peço ao Senhor todos os dias e todas as noites, eu peço, Senhor, me usa. Eu quero ser usada por Ti para poder levar a palavra. Então, eu tenho pedido a Deus isso. E eu creio que Ele há de fazer, né, aquilo que Ele quer para mim, para que venha se cumprir o propósito que Ele colocou para a minha vida. Você entende? Então, vamos nos reunir aqui, vamos prestar atenção, tá bom? Posso iniciar? Eu vou iniciar então, tá bom? Nós vamos falar da ruína e restauração de Tiro. Capítulo 23 do livro do profeta Isaías, capítulo 23, versículo 1. Diz assim: peso de Tiro. Uivai, navios de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, e de ninguém mais entrar nela. Desde a terra de Quitim lhes foi isto revelado. Então foi feita uma revelação. Calai-vos, moradores da ilha, vós a quem encheram os mercadores de Sidom, navegando pelo mar. E a sua provisão era a semente de Sior, que vinha com as muitas águas, e ceifa do Nilo, e ela era a feira das nações. Nilo, vocês já sabem o que é, né? É o rio Nilo, que eu já falei lá atrás. Então, no versículo 4 diz assim: envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, porque o mar
A fortaleza do mar fala dizendo: eu não tive dores de parto, nem dei à luz, nem ainda criei jovens, nem eduquei virgens, como quando se ouvirem as noivas do Egito. Assim haverá dores quando se ouvirem as novas de Tiro. Passai a Tarsis, clamai, moradores da ilha. É esta, porventura, a vossa cidade exultante, cuja origem é dos dias antigos, cujos pés a levaram para longe a peregrinar? Quem formou este desígnio contra Tiro, destruidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de toda a glória e envilecer os mais nobres da terra. Passa como o Nilo pela tua terra, ó filha de Tarsis, já não há quem te restrinja. Ele estendeu a sua mão sobre o mar e turbou os reinos. O Senhor deu ordem contra Canaã, para que se destruíssem as suas fortalezas. E disse: nunca mais exultarás de alegria, ó oprimida virgem, filha de Sidom. Levanta-te, passa a Quetim, e ainda ali não terás descanso. Vede a terra dos caldeus, ainda este povo não era povo. A Assíria afundou para os que moravam no deserto. Levantaram as suas fortalezas e edificaram os seus palácios, porém converteu-se em ruína. Então, vocês viram que ontem eu falei sobre essa história da Síria, do deserto, não é mesmo? Então, aí continua assim no versículo 14. Uivai, navios de Tarsis, porque está destruída a vossa fortaleza. Naquele dia, Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei. Porém, no fim de 70 anos, Tiro cantará como uma prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta. Entregue ao esquecimento. Faça doces melodias, canta muitas canções para que haja memória de ti. Porque será no fim de 70 anos, que o Senhor visitará a Tiro, e ela tornará a sua ganância de prostituta, e prostituir-se-á com todos os reinos do mundo sobre a face da terra. E o seu comércio e a sua ganância de prostituta serão consagrados ao Senhor. Não se entesourará, nem se encherá, mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que comam até se saciarem e tenham vestimenta durável. Então, vamos lá para o capítulo de número 24, que diz sobre a predição do castigo de Israel. Eis que o Senhor esvazia a terra e desola, e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo, assim sucederá ao sacerdote, ao servo como o seu senhor, à serva como a sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga usura. De todos se esvaziará a terra, e de todos será saqueada, porque o Senhor pronunciou estas palavras. Preste atenção, gente, é rapidinho, já vai terminar, tá bom? A terra planteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudando os estatutos e quebrando a aliança eterna. Por isso, a maldição tem consumido a terra,
e os que habitam nela são desolados, por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Planteia o mosto, enfraquece a vide, e suspiram todos os alegres de coração. Cessa o folguedo dos tamborins, acaba o ruído dos que exultam, e cessa a alegria da harpa. Com canções não beberão vinho, a bebida forte será amarga para os que beberem. Gente, vamos pular aqui, que é muita coisa. Eu vou pular aqui para o versículo de número 20. Preste atenção, depois você continua lendo aí, tá bom? De todo cambaleará a terra como ébrio, e será movida e removida como a choça de noite. E a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. E aí diz mais assim, lá no versículo 23, e a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião, em Jerusalém, e perante os seus anciões gloriosamente. Então, quando o Senhor dos Exércitos fosse reinar. Vamos entender aqui o que diz a explicação da Bíblia. Vamos entender aqui que no versículo de número 17, está falando, vamos direto lá, né? Está falando sobre a prostituta. Então, assim está dizendo que a cidade de Tiró foi chamada pelo Altíssimo de prostituta. Passados os 70 anos da sua queda, ela voltaria a usar seus métodos para atrair os comerciantes e as riquezas novamente. Como uma prostituta usa de artifícios para conquistar seus amantes, o povo voltaria a cometer os mesmos erros que o levaram à destruição. Você está entendendo? Também diz que o Senhor esvaziaria a terra. Lá no versículo 27 e 13 não fala sobre isso? Esse quadro desse capítulo são conhecidos como o Apocalipse do Antigo Testamento, revelado a Isaías, pois trazem uma sequência de eventos futuros relacionados ao fim dos tempos. A linguagem e os juízos divinos são semelhantes àqueles descritos por João lá atrás. Vamos aqui falar sobre o versículo de número 2 do capítulo 24 também, tá bom, gente? Que eu já iniciei aqui, fui falando direto. Então aqui fala o que sucederia ao povo, que sucederia também ao sacerdote. Aí diz que a exposição das classes sociais indistintamente nos faz ver que todos aquele que estiver com o coração corrompido pelo pecado sofrerá o dano do juízo divino. O Altíssimo não faz acepção de pessoas, isso diz lá no Antigo Testamento, e não é injusto com ninguém. Ao contrário, ele dá a todos a chance de se arrependerem, mas cabe a cada um detestar e abandonar o próprio erro, deixar de errar, obviamente, né? Para que alcance a remissão dos pecados e a salvação da sua alma. Então, gente, esse capítulo também, de 24, fala sobre a terra que planteia e se murcha, né? Então, todos choram muito e todos se entristecem muito. Por quê? Porque houve muito sofrimento. O sofrimento da criação, ela vem sendo percebida desde a queda do homem no Jardim do Éden, desde aquela época. Isso está escrito em Gênesis 3:17 e em Romanos também, 8:19 e 23. Pode procurar lá que você vai ver. Então o profeta revela que o motivo de desolação e da desordem sobre as nações não era outro senão a infidelidade do povo à aliança com o Todo-Poderoso. A aliança significava pacto com Deus. Você entende? Então nós temos essa aliança. Aqueles que têm essa aliança com Deus têm um pacto com Deus. Um acordo um acordo entre a gente. Por exemplo, eu tenho um acordo com Deus, que eu tenho uma aliança com Ele.
Aqui explica assim, acordo entre pessoas que se comprometem com direitos e deveres mútuos. Então Israel havia feito esse pacto com o Altíssimo e havia se comprometido a obedecer a ele. Mas o povo escolheu desonrar a Deus e transgredir as suas leis, quebrando assim o compromisso com ele. Sem firmar aliança com o Senhor, as pessoas caminham para a desolação. Você entende? Então, eu vou direto aqui falar outras coisas para vocês. Eu fiz um esboço aqui para não ser muito, prolongar muito, tá bom? Então diz assim, vem falando que eu quero dizer para vocês, né? Se a prosperidade das pessoas não estivesse firmada em Deus, né? Se não estivesse firmada em Deus, o que poderia ser de cada pessoa, de cada um de nós? Vamos supor, se nós não estivéssemos com uma aliança firmada em Deus, o que seria de nós, não é mesmo? Então Deus, naquela época, ele fez uma advertência às cidades, todas as cidades portuárias e comercial do mundo antigo, lá de Tiro. Você entende? Mesmo muito próspera e poderosa, Tiro não foi capaz de impedir o juízo do Senhor. Impediu o juízo, o julgamento de Deus. Contudo, foi abatida e todo o seu esplendor caiu por terra. É a explicação que se diz. Então houve a queda da cidade de Tiro, como nas outras profecias que Isaías também fez. Você entende? Houve essa queda também. Isaías também, ele profetizou outras coisas, que haveria também, que a Síria também seria atacada, lembra? E que houve muitas profecias do profeta. Então a profecia do profeta Isaías, ela começou a chamar, começou a fazer chamada dos navios mercantes, porque ele ia profetizando e as pessoas queriam saber, né? Então era chamado os navios mercantes e ele alertava a todos eles para que eles começassem a lamentar-se porque estariam em fase de perigo. Quando fala aqui em lamentar-se, é orar a Deus, se humilhar, né? Pedir a Deus que os protegesse, que os ajudasse. Então, em fase do perigo que haveria lá no mar Mediterrâneo. Esses navios da época, eles estavam atracados na região noroeste da cidade de Tiro, lá. Você entende? Eu estou lendo aqui o que eu escrevi do esboço do que eu entendi, tá bom, gente? Então, diante da destruição, lá os fenícios, eles se beneficiaram das mercadorias, até o povo da ilha de Chipre. Eles foram lá porque foi destruído, a cidade de Tiro foi destruída toda, então o pessoal lá outro povo lá um povo dos fenícios, né, e da ilha de Chipre, correram lá e pegaram tudo para eles. Então eles tomaram posse de todas aquelas coisas e eles acabaram se enriquecendo através do comércio lá, porque aí eles começaram a colocar muitas coisas à venda, né? Porque os fenícios, eles vendiam grão. O grão era o grão de comida, né? O grão que fazia a alimentação, que vinha do Egito, que era um dos alimentos básicos que foram canalizados no comércio dos fenícios e de Tiro e Sidom. Então toda a alimentação vinha lá do Egito, né? E aí eles foi canalizado ali naquele local. Então Isaías, ele estava sempre advertindo os navios, que vinham com as mercadorias. Então ele advertia para que todas as pessoas de Tarsis da época também ficassem alerta, se lamentassem por causa das suas perdas econômicas, que eles teriam grande prejuízo economicamente. Você entende? A cidade de Tarsis, ela era rica, era uma cidade
próspera, com prata, com ferro, com estanho, com chumbo, tinha um monte de coisa. Então imagina o povo daquela época, daquela região, como eles ficaram desesperados em pensar que eles sofreriam perdas econômicas. Você entende? Então, eles ficaram desesperados por causa da queda do comércio, porque a cidade de Tiro foi destruída, então o povo se desesperou. Então a história conta que a cidade de Tiro, ela foi fundada, né? Foi fundada lá por volta de 2.700 anos antes de Cristo. E que havia um rei lá, o rei de Tiro, que ele tinha o espírito de rebelião, o espírito de Lúcifer. E a história conta que Isaías, ele tinha visto a queda de Tiro muito antes que acontecesse. Então Isaías profetizou, ele tinha visto, Deus já havia mostrado para ele. Então Isaías, ele tentava falar para aquele povo que a queda das cidades aconteceria e que era por causa de Nabucodonosor, que ele manifestava o espírito da rebelião, que era esse rei que eu estou falando. Nabucodonosor, ele manifestava o espírito de rebelião, e esse espírito Deus via, era mostrado no céu. Então, o que aconteceu? Os impérios, eles tinham era um pouco parecido com a Babilônia, as coisas lá, porque eles consideravam eles consideravam sendo os portões de deuses. Eles se achavam que lá eles podiam tudo, porque eles exaltavam vários deuses. Então, cada vez que a cidade caía, eles caíam pelos pecados cometidos. Você entende? Então, por causa desse rei que tinha o espírito de rebelião, que era o espírito de Lúcifer. Então, por causa de Nabucodonosor, cada vez a cidade caía. Isaías já tinha visto aquilo. Então, Isaías, ele queria mostrar que todos os juízos todos os juízos vinham do Senhor. Quando se fala todos os juízos vinham do Senhor, está falando que todo julgamento, que Deus julgava e fazia acontecer. Então, que todos os juízos vinham do Senhor, Isaías falava. Mas a profecia não era só para a cidade de Tiro, não era só para aquela cidade, você entende? Mas também para toda a terra lá de Canaã da época, toda a terra de Canaã, porque o povo de Canaã, eles eram muito maus também, aquele povo. Então Deus ordenou que as suas fortalezas, as coisas que eles tinham lá de grande valia para eles, fossem destruídas. Então Deus deu uma ordem para que destruísse tudo. Mas eles, os israelitas, eles não quiseram obedecer a ordem de Deus. Eles não quiseram destruir, não quiseram obedecer. Então, aconteceu muitas e muitas coisas, muitas falações, muitas ordens, muitas coisas aconteceram. Então, eles mantiveram-se longe de Deus. Você entende? Eles se mantiveram longe de Deus com a glória deles mesmo. Com a glória, eles se sentiam, né? Com a glória artificial deles. E diante dos relacionamentos que eles também tinham, que eles se achavam, né? Que tinham os relacionamentos que eram felizes, mas os relacionamentos deles eram relacionamentos enganosos, que era uma felicidade falsa, momentânea, né? Que se fala. Então, eles eram agentes do próprio Lúcifer, de Satanás. Mas, apesar de existirem essas pessoas que eram lá dessa coisa ruim, né? Apesar de existir esses agentes satânicos, né? Existia lá também muitas pessoas que eram fluentes,
pessoas que tinham recursos financeiros muito bons, que eles promoviam a adoração a Deus, e Deus observava isso, Deus via isso. Bom, o que eu quero dizer? Que há em nós, a gente, todos nós temos é como se nós tivéssemos também a cidade de Tiro dentro da gente, você entende? Que são, assim, que são, como é que eu vou dizer? Que são as nossas emoções. As nossas emoções, elas trazem essa coisa assim de Tiro, né? De achar que se sentindo, né? Mas se a gente buscar em Deus, Ele nos liberta desse espírito de Tiro. Você entende? Para que a nossa espiritualidade ela não seja destruída. Por isso que nós precisamos estar sempre buscando a Deus e pedindo a Ele renovação da nossa alma. Porque muitas vezes nós cometemos, se achamos, né? Tem pessoas que se acham, né? Que acham que é melhor do que o outro, que pode mais do que o outro, que a condição é melhor do que o outro, aí quer tirar onda com a outra pessoa. Eu estou falando aqui como a gente fala hoje em dia, né? Tirar onda mesmo. Tem pessoas que gostam de tirar onda com outra, né? Para humilhar outra pessoa. Então, diante disso, nós, ao invés de carregar essa cidade de Tiro dentro de você, que são as emoções, que são as coisas perversas, pensamentos maliciosos, coisas que não vão agradar a Deus, você tem que pedir a Deus para renovar o seu espírito em amor e em graça, para que Ele te renove e te faça de você uma nova pessoa, transforme você espiritualmente, você entende? Porque lá o povo de Tarsis, lá daquela época lá, você lembra? Eles precisavam entender também que as dificuldades deles vinham diretamente de Deus de Israel. Às vezes nós passamos dificuldades porque Deus está vendo que a gente está errando e Ele faz a gente passar por aquilo ali para quebrantar os nossos corações, para que a gente possa se dobrar para Ele. Você entende? Então a gente precisa se dobrar para Deus, pedir a Ele renovação de espírito, todas as noites, todos os dias, né? Eu estou falando isso aqui, não é só para vocês não, eu falo para mim também, que às vezes a gente fica desanimado, né? Às vezes a gente desanima sim, às vezes a gente, não vou orar hoje não, já orei de manhã, não vou orar agora à tarde não. E aí o inimigo fica de olho nisso, nós não podemos permitir que isso aconteça, nós temos que estar sempre buscando na palavra de Deus, a gente tem que estar sempre nos firmando com o nosso Salvador, né? Que é Deus, que é o nosso Salvador. Essa aliança não pode ser quebrada, nós temos que permanecer firme com a aliança, com essa comunhão com Deus. Você entende? Eu não sei se eu estou conseguindo falar aqui bem, aqui, de modo que você entenda, mas eu peço a Deus que o Senhor me dê assim, palavras certas e popular, né? Para que eu possa falar bem popular mesmo, para que todos possam entender, né? Eu não quero aqui estar falando palavras sofisticadas, né? De modo que vocês não vão entender. Não, eu tenho que falar a língua do povo. É a língua de todos, é isso que Deus quer que eu fale, a língua do povo, para que todos venham entender. Então Isaías, ele profetizou o que os iníquos aconteceria com os iníquos, que havia a destruição e que os justos receberiam bênção. Você entende? Quando nós buscamos a Deus, Deus ele traz bênção para a gente. Agora, os iníquos, Deus destrói, Deus deixa ele, sabe? Hoje eu estava ouvindo um pregador falando assim, você acha que Deus está em todos os lugares? Então, algumas pessoas responderam, Deus está em todos os lugares.
Mas ele foi bem enfático e ele disse, não, Deus não está em todos os lugares. Os olhos de Deus estão em todos os lugares, mas Deus só está no meio daqueles que o buscam. Onde houver mais de um buscando a Deus, ali ele está. Então eu aprendi também isso. Você sabe, a palavra de Deus, ela é muito abençoada. Ela traz para a gente muito aprendizado. Se você ouvir outro pastor, você coloca isso na sua mente, você entende? Então, nós precisamos ter paciência e esperar o tempo de Deus para tudo, para que Ele possa nos conceder as bênçãos prometidas. Nós devemos nos manter em oração e perseverando sempre na fé, porque o nosso escudo é a palavra de Deus. Em todo tempo é Deus que tem que estar com a gente, porque às vezes nós temos dias maus, às vezes nós temos dias de calamidades, temos dias de desolações, que atinge o nosso ser, que atinge a nossa vida, que atinge tudo, né? Então, nós precisamos buscar esse escudo na palavra de Deus. Então, quando a gente ora, a gente pede a Deus que para guardar a gente e guardar todos os nossos, né? Mas você não pode pedir só para guardar a você e a sua família. Peça pelos outros, peça pelos amigos, peça por todas as nações, para que Ele possa nos dar a segurança, você entende? Faz igual Isaías. Isaías, ele falava várias vezes que haveria desolação na terra e que seria direto do Senhor Deus que ia nivelar toda a sociedade. Você imagina, se nós fizermos a coisa certa, tudo vai dar certo, porque Deus vai nos ajudar, vai nos abençoar. Imagina se você